E aí galera, mais um vídeo de perguntas e respostas aqui. E como é de praxe, vou puxar a primeira pergunta só para vocês verem o que vem pela frente. O Damião ele pergunta pra gente sobre dores no ombro, manguito e etc e tal. Claro que eu vou responder tudo sobre essa pergunta e outras. Vem com a gente. Então galera, é o seguinte, o Damião mandou aqui pra gente. Lércio, venho sentindo bastante dores nos ombros, principalmente no manguito. Na minha sessão de treino de peito, uso muito crossover. Será que pode ser isso a causa dessas dores? Então, duas coisas. Esse manguito pode estar fraco ou você pode estar com uma certa inflamação nele. Mas, em ambos os casos, o que eu te recomendo? Fortalecimento do manguito, é claro, aqueles exercícios simples e que você reduza um pouco o arco de movimento para aquela parte que não tem dor. Você quer ver uma coisa? Vamos imaginar que eu estou fazendo um crossover agora. E a fase inicial do movimento é essa, certo? Conforme eu subo, eu vou diminuindo esse espaço e posso causar o pinçamento. Então, eu reduzo um pouco o arco de movimento para você não precisar tirar esse exercício do seu treino. Então, fica um pouco mais curto o exercício em si, o movimento em si, fazendo assim com que você não pince o seu ombro. Mas se persistir, Damião, dá um pulo lá no médico, fala para ele dar uma analisada aí, combinado? Próxima pergunta. E o Vitor manda, Lércio, explica como você encaixa a periodização no seu treino. De forma básica, eu acho que eu já respondi a sua pergunta naquele vídeo de periodização, mas vou trazer mais algumas informações para você. Lá eu falo sobre a crescente, etc e tal, né? E deve ficar um pouco na sua cabeça, tal, Lércio falou de condicionante 1, condicionante 2 e tal, mas o que corresponde a isso? Qual é o volume desse condicionante 1 e etc? Olha só, quando eu falo de condicionantes, eu já dei ideia para você que é pelo menos o início desse trabalho. Tem alguns outros estudos que falam de 7 a 10 séries para o início, fazendo assim os condicionantes, atingindo o choque, lembra lá do vídeo que eu falei do choque? De até 24 séries por músculo. Então a gente tem aí um volume um pouco maior. Mas como que eu faço? De verdade, eu observo o meu corpo. Eu tenho sempre em mente que o treino de hoje tem que ser melhor do que o de ontem. Entretanto, coisa que eu já falei aqui no canal até, se eu sinto que o corpo não está bem, eu respeito. Quando eu entro na gaiola de agachamento e sinto que está sensível o corpo, eu sei que aquele dia não vai ser o dia que eu vou estourar carga, vai ser o dia que eu não vou conseguir superar as minhas cargas. E de forma básica, treine com consciência, porque assim você vai conseguir avançar de forma adequada. Lembra sempre que a periodização é uma escada. Você tem que sempre estar subindo, mas respeite o seu corpo quando ele falar, eu preciso de descanso. Lucas Castro mandou, parabéns pelo seu trabalho, Lércio, gosto muito. Pô, obrigado, irmão, fico feliz que você curta. Tenho uma dúvida, durante a execução de alguns exercícios, como por exemplo o supino reto, a respiração influencia no resultado, como influencia nos exercícios de abdominais, por exemplo? Obrigado. Lucas, vamos lá. Primeiro, quando a gente faz o abdominal, no vídeo de abdômen eu falei bastante sobre isso, a influência é exatamente no espaço interno do seu corpo. Então, conforme você solta o ar, você alivia o espaço interno, permitindo assim que toda a parede abdominal entre, proporcionando um encurtamento maior da fibra. Basicamente isso. Quando a gente traz para supino, para agachamento, terra, entre outros exercícios, o que acontece é o seguinte, você já deve ter ouvido falar sobre manobra de valsalva. Você vai entender o que é isso. Sabe aquele momento que está muito pesado e você prende a respiração? O seu corpo faz isso exatamente para proporcionar uma pressão interna maior e assim você ter uma estabilidade maior. Como isso acontece? Quando você desce a barra no supino, por exemplo, você chega embaixo e você vai fazer força, certo? Esse momento, a ideia é que você solte o ar. Então, quando está muito pesado, o que acontece? Você desce, você prende o ar, principalmente no início do movimento, que é a parte mais difícil, e você solta depois. Quando você faz força para soltar o ar, com todas as musculaturas que fazem isso, principalmente o abdômen, de forma intensa, e prende a respiração aqui em cima,
você cria uma pressão absurda. Isso te ajuda muito. Mas o seu corpo faz isso sozinho, não precisa se preocupar. Se eu puder te dar uma dica, nesse caso, solte o ar sempre quando você for subir, na parte mais difícil do exercício. Porque se você não tiver ar lá dentro, se você não tiver puxado o ar na hora que você está descendo, você não vai ter ar para fazer essa pressão. Então, simples, solta o ar na parte mais difícil, na subida. Aqui manda o Jonathan Araújo. Laércio, salve! Salve, irmão, aqui é do Ceará. Salve para todo mundo aí. Queria saber sobre os treinos de abdominais, os dias, os tipos, os tempos de descanso. O correto seria também antes ou pós-treino. Vamos lá, Jonathan. Primeiro, o abdômen, ele é um músculo igual qualquer outro. Então, quando eu falo isso para você, eu já deixo claro que eu quero que você treine ele tão pesado quanto você treina seu peitoral. É carga em cima dele, as repetições são próximas, pode fazer aí até 15, que seja 20 movimentos mais pesado. Posso colocar aquelas técnicas de treino avançado que você indicou? Pode pôr drop sed, pode pôr rest pause, pode fazer o que você quiser, detona esse abdômen. Agora outra pergunta, eu faço esse abdômen antes do treino ou depois do treino? Seguinte, existem duas linhas de pensamento aí. A primeira diz assim, que você treine o seu músculo abdominal no final do treino. Por quê? Porque assim você vai ficar com toda essa musculatura descansada durante o treino, fazendo com que ela tenha força para estabilizar você. Imagina você num agachamento sem força no abdômen. Não vai dar certo. Vai limitar o treino da sua perna. Você vai ter que reduzir a carga porque o abdômen não dá estabilidade. Então essa linha fala isso. Joga ele lá no final. Terminou o treino, não tem mais nada. Coloque esse treino de abdômen, desce o pau nele, que não vai ter problema. Depois daquilo ali você vai para casa descansar. Mas a outra linha diz o seguinte, o músculo que fica mais cheio é o músculo que mais hipertrofia. O músculo que tem mais pump é o que mais hipertrofia. Fiz até um vídeo aqui no canal falando sobre uma dica do final do treino para você otimizar o trabalho no músculo que você quer dar ênfase. E a grande questão é, se você treina o abdômen por último, todo o pump que você tinha em outro grupo muscular vai parte para ele. E você vai terminar o treino com o seu abdômen com maior pump, então vai ter maior hipertrofia nele. Muitas pessoas não querem isso, porque isso vai dar volume na sua barriga. Você vai ficar com o abdômen mais alto. Então, como a galera fala muito do abdômen chapado e etc e tal, acaba não sendo interessante. Percebe? A gente tem duas ideias aí. Eu, particularmente, não gosto de arriscar aí a intensidade do meu treino por um abdômen cansado. Eu jogo sempre lá no final. E respondendo a sua última dúvida, como que eu coloco ele dividido na semana, respondo de novo com a mesma ideia. Ele é um músculo igual a qualquer outro. Ele precisa de intensidade e de recuperação igual a qualquer outro. Se você dá uma intensidade pequena, a recuperação é pequena. Se você faz aí, por exemplo, um exercício com 3 séries, você pode fazer todos os dias que não vai ter problema. Agora, se você coloca uma carga maior de intensidade mesmo, ele vai precisar descansar um pouco mais. É diretamente proporcional. Estou deixando aqui embaixo o link da loja oficial da Iridium Labs. Lá você vai encontrar todos os suplementos, essas camisetas e tem acessórios também que são sensacionais. E quando você estiver fazendo a compra, ainda te dou um desconto lá, olha só que legal. No final, no cupom de desconto você vai colocar meu nome, Laércio, e o desconto é todo seu. E se esse vídeo foi bacana, lógico, deixa o like aí embaixo, comenta aqui também, porque a sua dúvida aqui nos comentários pode ser respondida no próximo vídeo, olha que legal. Se inscreva no canal, com certeza. E você também não pode perder o conteúdo da Iridium Labs lá no Instagram, @Iridium Labs Brasil é o Instagram da Iridium. E o meu, @Laércio Refundini. E se você quiser me acompanhar um pouco mais no canal aqui no YouTube, Laércio Refundini, vai ser um prazer te receber lá.